Estamos. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, quinta-feira, como vocês sabem, quinta-feira do óbvio. Para quem tá chegando aqui no perfil, não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurar os seus casamentos. Isso mesmo, se você quer salvar o seu casamento, ainda que esteja à beira do divórcio, fica aqui com a gente. Muito boa noite, vão chegando, vão aí se sentindo à vontade. Gente, o tema da nossa live de hoje é o que deve ocupar espaço nos nossos corações de cônjuges, de esposo e de esposa. Exatamente. Só para lembrar que toda quinta-feira, a gente já definiu, né, que toda quinta-feira a gente conversa sobre um assunto que muito provavelmente você deveria já ter conversado aí dentro da sua casa. Ou antes de casar, ou depois de casado. Então a gente sempre traz aqui um assunto que é uma obviedade, mas extremamente importante. Não é porque é óbvio que deixa de ser importante. E eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho, Ursinho Pooh. Eu falava Ursinho Puff. Você falava como? Era Puff? Puff. Pois é. O Ursinho Puff, ele, não sei se vocês lembram, né? Ele virava e mexia, ele soltava umas frases que, apesar de ser um desenho para criança, de repente ele falava uma frase que hoje, quando você tá adulto, você fala, rapaz, aquele ursinho não é possível que ele pensou nisso sozinho, né? E aí, uma das frases que ele trouxe, tem tudo a ver com a nossa live de hoje, é a seguinte frase. Ele fala bem assim, ó. Às vezes são as pequenas coisas que ocupam mais espaço em nosso coração. E essa frase aqui, se você for parar para pensar, é uma frase que é muito importante para ter sido dita por um ursinho que só pensava em mel, né? O tempo todo. Pois é. E por que isso aqui é importante? Porque às vezes a gente já sabe de determinadas coisas, mas a gente não consegue enxergar, identificar no nosso dia a dia se a gente realmente leva isso a sério. Quando a gente pensa que são as pequenas coisas que ocupam grandes espaços em nossos corações, isso aqui, o que ele quer dizer? Como que a gente aplica isso aqui dentro de casa? Quando a gente foca em grandes eventos, quando a gente foca em grandes atitudes para realmente merecer o amor, realmente para demonstrar apreço, para demonstrar admiração, a gente perde o foco de que o que realmente movimenta essa nossa jornada ao longo da vida são as pequenas coisas. Pensemos da seguinte forma. Nós temos 366 dias no ano, né? Esse ano é bissexto. Então, vamos colocar que durante esse ano você tenha 10 datas. Vamos colocar 12. 12 datas especiais com seu esposo, com sua esposa. Olha a nossa comparação. De 366 dias, vocês têm 12 datas, 12 dias de eventos realmente importantes com ele. Imagine que você só vai investir no seu casamento durante esses eventos importantes. Ou seja, o que você está me falando é que o seu casamento é extremamente saudável a partir do momento que você investe apenas 12 dias. Ou seja... Uma vez por mês, né? O equivalente seria uma vez por mês. Então, muito provavelmente, um casamento não vai conseguir se sustentar de forma saudável, de forma feliz, de forma satisfatória com uma média dessa, né? Com uma constante, uma quantidade dessa. E isso é importante porque entra exatamente nisso aqui. Quando eu penso que são as pequenas coisas que acabam realmente importando dentro do meu casamento, isso me traz um senso de urgência para ficar mais atento com o dia a dia, para ficar mais atento na valorização que eu posso dar ao cotidiano. Então, quando eu passo um determinado dia simplesmente ajudando a minha esposa em determinadas atividades domésticas, ou ao mesmo tempo, ou ela passa me ajudando nas atividades domésticas, de um dia, isso é extremamente comum, mas é isso que realmente conta. É nesse momento que você realmente constrói. É isso que, apesar de não merecer grandes holofotes, não merecer grande destaque aqui no Instagram ou em qualquer rede social, mas é isso que vai realmente construindo e fortalecendo um determinado casamento. E não simplesmente o dia dos namorados. Yukias, mas aí você está querendo dizer que a gente não tem que comemorar o dia dos namorados? Não, tem que comemorar. Mas a gente tem que perceber que o que realmente conta para o casamento são as pequenas atitudes. Quando eu expresso gratidão diariamente por coisas muito pequenas, é exatamente isso que vai gerando um fortalecimento na nossa relação. Quando eu demonstro carinho no dia a dia, é isso que realmente importa. E não esperar para demonstrar carinho somente numa data especial, né, amor? Exatamente. No aniversário de casamento eu vou demonstrar que eu a amo. Não, pelo amor de Deus.
Você vai fazer aniversário de casamento uma vez ao ano e vai deixar os 365 dias para lá, entendeu? Então, é exatamente essa atenção de observar que aquilo que é pequeno, por assim dizer, não perde a qualidade simplesmente por ser pequeno. Não perde a qualidade por ser cotidiano. Não é porque você faz todo dia que a gente deveria simplesmente relevar. Ah, não, como eu faço isso aqui todo dia, não tem importância. Tem muita importância. Então, essa deveria ser uma frase que já deveria ter sido debatida dentro de casa para a gente perceber que quando eu vou valorizar a minha mãe, no Dia das Mães, a maior valorização que eu posso dar a ela não é simplesmente comemorar o Dia das Mães e sumir nos outros dias. É tentar ser um melhor filho ao longo do ano. Ainda que você aumente isso, intensifique isso no Dia das Mães. Né? E da mesma forma no casamento. Eu não tenho que simplesmente demonstrar que eu prezo pelo meu relacionamento, que eu prezo pelo meu casamento no dia do aniversário dele. Não, eu tenho que ir alimentando, eu tenho que demonstrar que aqueles pequenos momentos vividos, aquelas pequenas atitudes, elas sim acabam demonstrando o quanto eu realmente me importo, né? A prudência recomenda pra gente o quê? Fazer exatamente isso. Todos os dias a gente olhar para aquilo que é ordinário, não no sentido de dar pouco valor, pelo contrário, no comum, que é comum, no que é corriqueiro, olhar para aquilo e dar valor, e valorizar, em verbalizar, em agradecer. Amor, muito obrigado pelo copo de água, obrigado por ter feito o alimento de hoje, ter cozinhado pra gente, muito obrigado por ter abastecido meu carro, obrigada por ter colocado o carro na sombra para que quando eu for sair o carro não estivesse quente. Então percebe que são assim detalhes do dia a dia que não podem passar despercebidos. O problema é que, com o passar dos anos, a gente tem uma tendência a ir caminhando no sentido do conforto, do comodismo, né? Do estar acostumado com a presença do outro, e aquilo ali para de ser elegante. A nossa presença na vida do outro para de ser elegante, para de ser virtuosa. Imagina aí você, quando você estava conhecendo seu esposo, quando você estava conhecendo sua esposa, você queria vê-lo ou vê-la, você estando bem apresentado, bonito, cheiroso, né? Você queria oferecer o que havia de melhor dentro da sua possibilidade. Às vezes você não tinha condições de dar um chocolate importado, mas você ia lá no mercado, comprava um sonho de valsa e dava para a pessoa. Às vezes você não tinha condições de comprar um buquê, mas você ia lá no jardim, coletava uma florzinha que catava do jardim da vizinha e dava para sua esposa, dava para o seu esposo. Então, assim, esses detalhes eles vão se perdendo e isso vai perdendo também o encanto da relação. Então, o que é que você fazia lá no início que você deixou de fazer? Praticamente tudo. Você vai se acostumando com a presença da pessoa, você internamente acredita que como já é seu, já cativou, não precisa fazer mais nada, só que há uma necessidade de um gasto de energia para manter o relacionamento no ápice, no alto, né? Eu preciso estar investindo. Pensa em um carro ele anda sem combustível? Ele não anda sem combustível. O relacionamento é como se fosse um carro. Ele precisa estar abastecido. Você não abastece um carro com água. Por quê? Porque ele não vai andar. Porque não é o alimento certo para ele. Então, por que a gente tem uma teimosia, uma tendência a abastecer o nosso relacionamento com tudo que não presta, que não foi o que a gente utilizou lá no início da relação? E acha que isso não vai gerar um efeito, que acha que isso não vai reverberar no futuro, que vai ficar ali na estaca zero. Não, eu já ganhei meus créditos, agora eu tô aqui com a minha conta bancária emocional, minha conta bancária do amor cheia, eu posso só debitar. E esquece de ir depositando valor na sua relação todos os dias. Exatamente. Então, a simplicidade, ela traz essa possibilidade de tornar aquilo que é comum do dia a dia da gente um evento extraordinário. Eu não preciso esperar 12 de junho chegar, que é o dia dos namorados, sair correndo atrás de um restaurante, pegar fila, se eu tenho a possibilidade de, durante a semana, fazer uma graça todos os dias da semana. Uma flor num dia, uma caixa de bombom no outro, uma saída para jantar sem ser exatamente no dia 12, né? Então, assim, há outras formas, há lembranças que são simples, mas que elas têm um valor muito maior. Porque quando eu coloco quantidade versus qualidade, a quantidade, nesse caso, ela ganha, porque é a quantidade de ações que você faz no seu dia a dia, que você faz na sua vida relacional com seu esposo durante o ano, que vai contar.
Imagina você, um casal que só comemora datas comemorativas, que só se olha, só se beija, só se abraça nessas datas. E aí Só se respeita, né? Só se respeita nessas datas. E aí vem com aquele discurso todo bonito. Nossa, porque hoje é seu dia. Hoje é lindo, hoje é maravilhoso. E o resto do ano, o que você tem feito? O que você pode fazer? Porque se você não está fazendo nada, o que você pode fazer daqui para frente? O que é que deve ocupar espaço realmente nos corações dos esposos e das esposas ao longo dos anos? Será que é esperar a data de casamento chegar para comprar um mega presente e falar, nossa, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa? Ou será que no dia a dia eu já demonstro isso, né? É engraçado porque no Dia das Mulheres tem muito aquela frase assim, hoje é todos os dias são seu dia, são seus dias. Toma aqui essa flor hoje, mas passa o ano todinho e não dá uma flor para a esposa. É essa mesma lógica. Então, já que todos os dias é o dia do seu esposo, todos os dias é o dia da sua esposa, que o ordinário, o dia a dia, a rotina, o que é comum na vida de vocês tenha beleza, tenha leveza, tenha amor, né, amor? Exatamente. E isso, do mesmo jeito que você falou, isso se estende também para a própria comunicação. Sim. Às vezes a gente passa a tratar melhor, agir com um cuidado melhor na hora de falar, uma gentileza, só no dia que é um dia que é uma data comemorativa. E como é que eu percebo isso? De forma simples. Por vezes, quando a gente trata muito bem o nosso esposo ou a nossa esposa, ele vira e fala, o que é que está acontecendo? O que você quer? O que você quer? Essa é uma clara demonstração de que aquele jeito gentil que você deveria tratar de forma comum, de forma ordinária, como a Paty falou, você está deixando só para momentos especiais. E quando não é um momento especial, causa estranheza. Então, ser bem tratado e tratar bem deve ser uma coisa comum, né? Deve ser uma coisa do dia a dia. E é exatamente, ou seja, é uma pequena atitude repetida várias vezes que já vai fazer parte do seu cotidiano, que vai ter uma oportunidade de ocupar realmente aquele lugar no coração do seu esposo, né? Muito bom esse ponto. E quando a gente pensa nesse mesmo sentido, a gente ainda pode ir além, que foi o que você falou. Quando a gente cria determinados rituais, esses rituais eles não precisam ser simplesmente para grandes datas. E o que é um ritual? Todas as vezes que tem um aniversário de alguém na minha família, a gente acaba almoçando junto. Beleza, você pode fazer isso no dia do aniversário? Ok, mas você também pode criar determinados rituais ou micro hábitos, né, com seu esposo e com sua esposa nos dias comuns. Então, tomar o café da manhã à mesa, vocês podem, a gente só almoça quando os dois estão aqui. Vocês podem deixar para jantar juntos, vocês podem deixar para separar alguns minutos para estarem ali no sofá com a TV desligada, né? Você pode simplesmente falar, normalmente eu mexo no celular nesse horário aqui, mas eu vou deixar de lado aqui para poder conversar um pouco. Então, são pequenos hábitos que aparentemente não tem muito glamour, né? Não são midiáticos, mas fazem muita diferença. Ou seja, são pequenos, mas ocupam lugar no coração, né? Muito bom. Em termos de refeições aí, as mulheres gostam muito de arrumar a mesa, de colocar uma mesa posta em datas especiais. E no dia a dia? Você às vezes não precisa colocar aquele luxo todo que você utiliza em datas especiais, tudo bem. Às vezes no dia a dia não vai ter uma flor natural, mas pode ter ali um arranjo na sua casa, pode ter uma fruteira para dar um tchan, né? Pode ter um forro de mesa, um suplá. Então assim, é tornar o dia a dia da gente belo mesmo, sabe? É difícil já, a rotina já é cansativa. O mundo já esgota as nossas energias. Dentro do nosso lar tem que ser um lugar de harmonia. Tem que ser um lugar que eu tenha prazer em estar, que eu tenha prazer em ficar. Que seja o meu lugar, meu porto seguro realmente. Então, colocar beleza nessas coisas é muito legal. É como se você... Pensa aí, na época da pandemia, eu não sei se você mora em casa, se você mora em apartamento. Eu e o Will, a gente morava em apartamento e depois de um tempo de pandemia... a gente se mudou para uma casa. Gente, quando a gente veio para casa, a gente escutava os pássaros, eu ficava assim encantada, eu ficava emocionada de ouvir os pássaros, pela novidade que era para mim. E isso se tornou ordinário ao ponto de, muitas vezes, no corre-corre, eu não ouvir os pássaros mais do jeito que eu gostava. E aí eu tô trazendo essa informação hoje, por quê? Porque ontem eu tava lá no banheiro
e eu comecei a ouvir um passarinho cantarolando, cantarolando, e eu tive essa mesma percepção. Falei, gente, os dias passam, o corre-corre é tão grande que a gente deixa de aproveitar o belo da jornada. Então, dentro do casamento é possível aproveitar o belo. Ah, mas tô em crise, meu esposo não olha pra mim. Mas o belo não é o cantor, não. Não, não é o cantor. Ah, meu casamento não tá legal, o casamento tá ruim, o esposo não conversa, minha esposa grita comigo, ela é ignorante, enfim, tem N situações que elas vão acontecer e que se você não tomar cuidado, vai realmente afastar vocês. Mas também tem várias e várias situações dentro de casa que a gente pode extrair o melhor. Então aqui na live com a gente, ó, tem a Suelen. A Suelen gosta muito de mesa posta. A gente sempre vê no perfil dela o quê? Mesa posta. Ela é zelosa, ela é cuidadosa. Ela tem esse amor, esse carinho quando ela tá preparando a rotina do dia a dia dela. Isso é o belo. Isso é algo que pode ser alimentado por todos nós. Não é porque o momento não tá agradável que você vai jogar a ladeira abaixo, vai tirar puxar, não vai puxar o freio de mão e vai largar o carro desgovernado. Isso é muito ruim. Então, quando a gente começa a alimentar a nossa relação com as coisas que são simples, mas que tem beleza, que Deus nos proporcionou, a gente começa a virar o jogo, porque a gente começa a fazer isso de forma consciente, de forma intencional. Não é que eu tô fazendo simplesmente puramente pelo outro, mas eu faço também porque é meu dever como servo de Deus, como serva de Deus, dar o meu melhor para o próximo, servir assim como Jesus veio um dia para nos servir. Exatamente. E o que você fez aqui, né, de destacar uma característica da Suelen, a gente deve fazer também dentro de casa. Ao perceber que o nosso esposo e a nossa esposa têm determinadas características, a gente não precisa esperar um momento especial para você enaltecer, né? Ah, eu vou dar parabéns por aquilo que ela fez ou por aquilo que ela vai fazer só quando for algo grandioso. Não. Você pode fazer isso de forma cotidiana, né? Ah, eu tenho uma barreira pra falar, eu tenho vergonha. Você não tem vergonha de dividir o seu corpo com o seu esposo, com a sua esposa? Mesmo. Como que você vai ter vergonha de falar, nossa, muito obrigada por isso, eu gosto de você nesse sentido, eu acho que você é um provedor, eu acho que você é um trabalhador, eu gosto da forma como você cuida dos nossos filhos, do nosso lar, muito obrigada pela sua dedicação. Eu sei que eu não falo todo dia, mas eu te amo. Isso aqui a gente usa muito, né, amor? E é engraçado porque a gente fala com muita frequência, eu te amo um pro outro. Mas tem dia que acontece de passar, né? A gente se cumprimenta, se beija, se abraça, mas o eu te amo não é todo dia que sai. Então, lembrar isso e trazer isso de forma viva pra sua relação, vira uma chave, sabe? Acende uma luz. A esposa vai falar, nossa, isso é diferente. E você começa a influenciar o seu lar dessa forma. Exatamente. E ao mesmo tempo que você se preocupa com essa ideia de elogiar, quando você começa realmente a prestar atenção no seu esposo, você também começa a perceber quais são as necessidades dele. Porque às vezes a gente fica muito focado nas grandes necessidades. Ah, eu gostaria de dar um carro para o meu esposo, para minha esposa. Ah, eu gostaria de uma viagem internacional. Calma, vamos devagar. Pode ser que realmente você tenha a oportunidade de fazer isso, e isso tem seu mérito, né? Ninguém aqui está falando para você deixar de sonhar com esse tipo de coisa. Mas pode ser que o seu esposo e a sua esposa tenham uma necessidade muito menor que essa e que você pode suprir hoje, né? Que você não precisa esperar, não. Ano que vem conseguirei pagar uma viagem para Paris. É legal? Ótimo. Que Deus abençoe, que vocês consigam realmente viajar. Mas hoje muito provavelmente tem alguma necessidade dele ou dela que você pode suprir e também vai ocupar um espaço no coração dele, né? Então, ficar atento às pequenas coisas, aquilo que é óbvio, né? Aquilo que é muito simples, mas que também conforta, que também deixa o coração quente, né? Que também nos aproxima, é extremamente importante. Por quê? Porque no final das contas, essa jornada chamada casamento, ela é muito mais composta por dias comuns do que por dias extraordinários. Mirabolantes, né? Mirabolantes, né? Entendeu? Então, grandes feitos têm seu papel? Sim, mas não são os grandes feitos que sustentam o casamento, né? A gente tem que lembrar que se eu for esperar falar um eu te amo só depois de um grande evento, serão poucos, né? Eu te amo ao longo do ano. Então, isso tem que ser uma prática comum ali dentro de casa. E isso na casa de todo mundo. Tanto isso, quanto o elogio, quanto realmente se importar, perguntar. Ah, como é que foi seu dia? Ah, mas eu pergunto.
mas você realmente está interessado em ouvir a resposta, porque essa é a grande sacada aqui. Perguntar como foi seu dia, seguir sua vida usando fone ou indo em direção oposta ao seu esposo ou sua esposa, não adianta. Mas quantas vezes você realmente se importa com aquela resposta? Poxa, será que o dia dela foi realmente legal? Será que eu realmente compreendi o dia dele? Será que eu consigo me colocar no lugar dele para realmente sentir aquilo que ele sentiu lá? Ah, se eu não consigo, será que eu me esforço para tentar sentir? Né? É evidente que nem todo dia a gente consegue se colocar no lugar do esposo ou da esposa, mas a gente tem esse interesse de vez em quando. Perceba que é uma atitude simples, que não precisa de nenhum evento midiático, mas é extremamente importante e gera uma aproximação, né, amor? Vou deixar algumas perguntas aqui para vocês refletirem. Qual foi a última vez que você deu para sua esposa uma rosa? E eu não tô falando que rosa de floricultura, não, uma flor. Pode até roubar do vizinho? Pode até catar do jardim do vizinho. Pega emprestado, depois devolve. Qual foi a última vez, você, esposa, que você trocou a toalha do seu esposo? Qual foi a última vez que você, esposa, colocou uma comida pro seu esposo? Qual foi a última vez, você, esposo, que você abasteceu o carro da sua esposa? Qual foi a última vez que vocês sentaram juntos à mesa para comerem, para se alimentarem e não tocaram no celular? Vocês conversaram um com o outro. Tá vendo? A gente vai vendo tanto que a gente falha na nossa jornada e muitas vezes a gente coloca a culpa em um outro fator externo. Ah, porque o trabalho toma muito tempo. Ah, porque os amigos. Ah, porque a família lá. Isso tudo pode ser problema? Pode. Mas há problemas que estão aqui, ó, debaixo do nosso nariz que a gente não enxerga. Então essa live de hoje é justamente para trazer para vocês essa noção de que o ordinário, o comum, ele pode ser belo. O nosso dia a dia, mesmo com as dificuldades, mesmo com a rotina, com todos os desafios que um casal enfrenta, mesmo com todos os desafios que um casal que deseja salvar o casamento está enfrentando, tem como o dia a dia ser leve, ser bonito e ser para a glória de Deus. Exato. Certo? E aí eu gostei do exemplo que você deu da rosa, né? Quando a gente pensa em dar presente, parece que o presente tem que... Se ele não dói no bolso, não há amor. Não é presente, né? Não é assim. Né? É evidente que esse tipo de presente também tem seu espaço. Quando eu gasto muito com a minha esposa, eu mostro o quanto eu me importo também. Tem isso, né? Mas não é sempre assim. Né? Gastar com a esposa, ok, mas você pode demonstrar que lembra dela durante o dia, por meio de determinados presentes, pequenas surpresas, que não precisam necessariamente ter um valor financeiro, né? Não precisam necessariamente ter um desempenho monetário, por assim dizer. Na verdade, você pode demonstrar por meio de determinadas atitudes, pegando igual uma rosa que você falou, uma pequena flor, um pequeno fruta, bilhete. Né? Então, são pequenas coisas que você pode repetir de forma diária, sem nenhum peso, ou com peso muito pequeno, mas que demonstra uma certa intencionalidade, né? E ao mesmo tempo, nessa mesma linha, você ia falar? Não. E ao mesmo tempo, nessa mesma linha, quando a gente passa a ficar mais focado nas pequenas atitudes do cotidiano, a gente também tem que lembrar que quando a gente fala de perdão, que é um ponto que a gente sempre trata muito aqui no perfil, o perdão ele também se encaixa nessa parte do cotidiano. Por quê? Porque às vezes, principalmente para o evangélico, parece que o perdão tem que ser um evento. Não, eu já perdoei o meu esposo uma vez, eu perdoei minha esposa uma vez. É uma novela mexicana para depois vir o perdão, né? Isso, eu perdoei em 2005, eu perdoei. Ué, mas de lá para cá nunca mais. Ou seja, se você acha que o perdão é um evento, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque muito provavelmente de 2005 para cá, o seu esposo ou a sua esposa já pisou na bola com você outras vezes. Águas rolaram. Exatamente. Né? Em algum momento ele te incomodou, em algum momento ele deixou a desejar. E o perdão deve ser também praticado de forma cotidiana. É um exercício. Exato. Porque o perdão ele tem que ser praticado também nas pequenas falhas. Porque quando eu não perdoo essas pequenas falhas, elas vão se acumulando. E aí, no momento que a gente realmente caminha para uma determinada crise, aquilo ali vai ser relembrado. Agora, se eu tenho já o costume de perdoar nas pequenas coisas, quando determinadas crises chegarem, quando determinados conflitos
se levantarem na nossa vida, a gente já tem uma facilidade para lidar com aquilo. Então, o perdão não tem que ser um grande evento. Olha, não, eu perdoei. Ano passado eu perdoei a Paty uma vez. Não tem que ser assim, né? O perdão tem que ser exatamente uma demonstração de afeto, uma demonstração de amor, uma demonstração que a nossa referência continua sendo Deus, afinal de contas, somos perdoados todos os dias. Então, da mesma forma, a gente também tem que aplicar isso ao nosso esposo e à nossa esposa. Então, se você considera o perdão um grande evento, você está fazendo de forma errada. E essa conversa já tinha que ter acontecido em algum momento aí na sua casa, né? E, no final, por último, aqui o nosso último ponto é que quando a gente fica mais focado exatamente nesses pequenos hábitos, né? Nessa pequena demonstração de afeto, nessa pequena construção, nessa pequena ocupação do coração do nosso esposo e da nossa esposa, isso também nos dá uma possibilidade de vivermos melhor o agora. Porque quando a gente pensa só nos grandes eventos, a gente sempre fica focado ou no passado, preso ao passado, ou preso ao futuro. Por quê? Porque como os grandes eventos eles não acontecem o tempo todo, e aí quando eu falo grandes eventos, para quem chegou agora, eu falo de aniversários, de datas comemorativas, de grandes viagens que vocês vão fazer. Como a gente não faz isso diariamente, se a gente for ficar simplesmente preso a essa situação, a esses grandes marcos, a gente acaba sempre ficando ou no passado ou no futuro. E aí a gente acaba vivendo muito pouco o cotidiano que realmente importa, que é o dia a dia, que é o presente, né? Então a oportunidade de vivermos o hoje, entregando a Deus a nossa vida e por meio dessa entrega, evangelizando os outros por meio do nosso exemplo durante uma boa convivência, isso tem que ser valorizado porque é o dia de hoje. Amanhã a Deus pertence. Então, quando a gente tem essa possibilidade de enxergar que as pequenas atitudes elas importam muito mais do que os grandes eventos, do que as grandes atitudes, do que as atitudes que realmente merecem foto no Instagram, por assim dizer, a gente começa a viver mais o agora e fica um pouco menos preso às ansiedades do futuro, né? E aos remorsos ou às boas lembranças do passado. É isso, gente. Alguma dúvida sobre o conteúdo? Muito boa noite para quem chegou agora. Boa noite, JK. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou agora e não acompanhou nossa live inteira, volta lá depois, vai lá no feed e acompanha. Daqui dá para tirar algumas boas lições, né? Do que é o belo do dia a dia, do ordinário, né? Do que é possível fazer dentro das possibilidades que a gente tem, dentro das condições atuais que a gente tem. Gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, quiserem compartilhar as histórias de vocês, podem colocar ou no feed ou no nosso direct. A gente está sempre atento para poder atender vocês, tá bom? Um grande beijo, uma boa noite, fiquem com Deus. Se Deus quiser, até amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.